Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos nossos irmãos Franciele, com a prece inicial, Elisete com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, a Verdade e Vida. Seguindo os comentários do Ney, da Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece inicial. Senhor Deus, pedimos em nome de Jesus a sua proteção e auxílio para que o nosso grupo possa dar continuidade aos trabalhos designados para o Evangelho a todos que necessitam. Rogamos para que nossos irmãos estejam iluminados e irradiem boas energias, fazendo tocar as palavras necessárias para o desempenho de um bom trabalho, e que suas bênçãos possam ser derramadas em cada lar que nos acompanha. Vamos à leitura do capítulo 178, o Caminho, Verdade e Vida, com o título A Porta Divina. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus. João, capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro, portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retornar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amelhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Por Emmanuel.
A porta é uma passagem situada entre dois ambientes, que no sentido do Evangelho expressa níveis de entendimento ou de planos evolutivos. A passagem de um lado para o outro está intermediada pela porta aqui claramente representada pelo Cristo. Quer isso dizer que as oportunidades de progresso, advindas das provações ou em razão de escolhas sensatas, são concessões que Jesus faz aos seres humanos, em nome de Deus. Há também outro sentido para a porta. Pode indicar sinal de renovação mental ou mudanças de atitudes e de comportamentos. Devemos considerar, porém, que nem sempre o desejo de melhoria corresponde a ações efetivas. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Encontramos muitas portas na vida. As portas largas que conduzem a perturbações e às desarmonias espirituais. Da mesma forma, existem portas estreitas, caracterizadas pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria. Com Cristo, porém, a palavra porta apresenta grande significância, porque quando ele afirma eu sou a porta, acrescenta em seguida, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é, assim, meio de progresso moral, intelectual e salvação. É o guia e modelo da humanidade. Jesus é a referência legítima do bem e da felicidade, simbolizando-se como porta. Demonstra que a sua mensagem conduz a um patamar mais amplo, mais elevado, fértil de valores edificantes para o espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, a estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de Deus, que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Bom, nosso Mestre Jesus, ele nos deixou os seus ensinamentos, os caminhos a ser seguidos. Deixou exemplos de amor ao próximo, a caridade. Nós estamos nesse plano para aprendermos a seguir Jesus moralmente. Estamos aqui com a oportunidade de escolhermos se entramos na porta que é o Cristo ou na porta das ilusões terrenas. A escolha é minha e as consequências também me pertencem, boas ou ruins. Eu tenho direito do livre-arbítrio, então eu escolho a porta a seguir. Gratidão. Pois bem, a porta divina. São oportunidades que Deus dá para a gente seguir o nosso caminho, é o nosso livre-arbítrio que vai nos dizer
Porque existem muitas portas, na realidade, que nos levam aos mais diversos lugares. Em geral, isso é normal, escolhermos aquela que mais corresponde à nossa comodidade, que nos dá prazer, facilidade e crescimento pessoal. Isso falando em termos sociais. Todavia, temos uma porta que é a verdadeira porta da salvação, que nos leva ao crescimento espiritual, que é quem? Cristo, né? Com seu evangelho e com seus ensinamentos, com seus conselhos. Então, como ele diz, entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição. Espaçoso é o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. E pergunta-se, qual a pequena é a porta da vida, apertada é o caminho que ela conduz. Então, nós, filhos de Deus, o Cristo também, ele nos fala que é pelo caminho e a verdade e a vida que nós chegaremos ao reino dos céus, ao nosso melhoramento, ao nosso crescimento espiritual, a nossa evolução, por tudo, pelo nosso caminhar, de conduzir o nosso estado de pureza espiritual, mostrar o caminho da perfeição. Jesus, como nosso governador daqui do planeta Terra, ele é o irmão que nos reuniu todas as virtudes que se alinham perfeitamente à lei de Deus. Como Jesus é o nosso irmão, se ele alinha todas essas leis e nos faculta com seus ensinamentos, também temos auxílio dos espíritos superiores, os ceareiros da Seara de Deus, que revelaram através do Espiritismo e nos deixaram claro que Jesus, ele é o modelo, ele guia da nossa condução moral e que Deus ofereceu para nós seguirmos, pensando alcançarmos a nossa perfeição moral. Se nós refletirmos sobre a atual situação das inversões de valores que existem na nossa sociedade, muitos de nós temos nos ancorado através das religiões, da sociedade, muitos de nós temos nos equivocado, mas Deus nos conduz a diversas oportunidades, independente dos nossos equívocos. Lembrando sempre, devemos sempre lembrarmos da passagem da vida do apóstolo Paulo de Tarso, que ele teve a oportunidade de transformar no homem de Deus. Então, é através disso, de todos esses resultados, que conduz ao ser humano às desilusões, pela facilidade da porta larga, porque ele indo por esse caminho, ele vai ter todas as facilidades da sociedade, são facilidades ilusórias. Mas aí vem a doutrina espírita, que para termos a ascendência sobre os maus espíritos, precisamos ter a prática do bem em nossas vidas. Essa força moral nos dará a condição de vencê-las e afastá-los, não só dos outros, como de nós mesmos, evitando assim os nossos problemas de desequilíbrios, de equívocos e muito mais, meus queridos irmãos. Temos que seguirmos, como verdadeiros cristãos, os ensinamentos do Mestre Jesus, irmos caminharmos pela porta estreita, que essa é a porta da salvação, que isso nos quer dizer, que são os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Gratidão. Devemos redobrar a nossa atenção em relação à nossa conduta, pensando nas oportunidades que nós recebemos da vida e que muitas vezes não são boas para nós. São possibilidades de engano, de andar pelo mau caminho, e precisamos ficar atentos para perceber as estradas que nos levaram ao mau caminho
e as portas que se abriram de forma errada ou fácil demais. É importante que nós avaliemos cada nova oportunidade e pensar bem sobre o que escolher, colocar na balança os prós e os contras para que possamos buscar um rumo diferente. Tem tantas portas erradas que devemos evitar de abrir, não é? A porta da maledicência, do inconformismo, da revolta interna, sem falar nas portas que se abrem para o crime. Não devemos nos esquecer do mais importante, sempre conversar com Deus, que vai nos indicar o melhor caminho. E nós iremos sentir em nosso coração e entender o que nós devemos fazer. E é muito importante pedir a proteção divina para que nós estejamos sempre longe do mal, das más intenções, do mau caminho, daqueles irmãos que nunca enxergam nada de bom, sempre têm uma visão negativa para tudo e para todos, dos pensamentos ruins que nos cercam. Portanto, nós precisamos prestar atenção e aprender a se afastar dessas ações, dessas coisas negativas. E quando necessário, como diz o texto, é um caminho tão árduo, porém só os fortes conseguem se superar e vencer. Por todos esses caminhos, sempre há uma saída, pois a nossa vida é de espírito imortal. Então, todas as estradas que entramos para caminhar, todas as portas que se abrem, nos levam a diferentes caminhos, tanto para o bem quanto para o mal. Basta saber interpretar os sinais. Nosso anjo da guarda está sempre do nosso lado, nos guiando. Quando você sente que aquele caminho não é para você o bem, você sente que é o certo. Da mesma forma, quando sente que é para o mal, você sente um aperto no peito, que você não deve seguir esse caminho, que você não deve fazer aquela atividade. Porém, nós precisamos corrigir os nossos erros. Nós teremos que corrigir nossas rotas, e para isso vamos passar por aquilo que nós fizemos os outros passarem, para aprender a nunca mais fazer o mal para ninguém, nem para nós mesmos. Assim, é muito melhor pensar antes, analisar antes, e não nos deixarmos enganar pelas falsas falas, pelas facilidades, pelos caminhos que parecem gloriosos, mas que são, na verdade, perdições. Nosso trabalho aqui na Terra é diário, é um trabalho de construção do nosso espírito. Portanto, não é fácil. Jesus não nos prometeu facilidades, ele nos prometeu a salvação. É momento de provar o nosso aprendizado, a nossa mudança, provar que estamos trabalhando pelo bem, porque neste momento em que buscamos a escolha do caminho que iremos seguir, nós precisamos determinar o que será bom para nós, o que nos trará o bem e o que nos fará nos prejudicar. Então, muita atenção, muita oração, fé e perseverança, para que possamos nos manter no caminho de Jesus. Vamos com a esperança, confiança no futuro, confiança de que todas as dificuldades que enfrentamos hoje são passageiras e que a estrada do bem é a estrada definitiva, a estrada que nos trará a verdadeira paz, amor e a felicidade que nos acompanhará para sempre. Gratidão. Muitas vezes cometemos desenganos em relação à busca espiritual. Seguimos aqueles que abrem a porta ao nosso espírito, mas sem a clareza mental, seguimos os conceitos equivocados. Precisamos do autoconhecimento sobre o caminho que seguimos e o que estamos buscando. Todas as nossas má tendências inferiores nos prejudicam, por isso precisamos buscar os caminhos que Jesus nos oferece e que nos liberta e aproxima ao Criador. Emmanuel diz: examine onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes perderás longo tempo para retomar o caminho de que é próprio. Quando não temos a clareza mental, nos equivocamos, mas nunca é tarde para recomeçar a jornada nos caminhos iluminativos. O Mestre sempre nos faz o convite: fortifique a fé e siga com Jesus. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos, encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente os integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender ensinamentos de Jesus. Rogamos o amparo para o nosso planeta, que a luz desse Evangelho possa ser levada pela legião dos benfeitores, junto com as nossas vibrações, para envolver todo o orbe com energias de amor, tocando todos os corações, para viver a fraternidade. Mantenhamos firmes na fé e na esperança. Que assim seja.